Olá. Olá, meninos. Tudo bem? Joia. Olha só, eu enviei o slide aí no... Eu enviei os slides aí no chat, tá? Depois eu vou estar pondo ele lá no WebGIS, tá bom? Bom, vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Sim, dá para ver. Tá, então vamos lá para a aula aqui. Deixa eu só colocar aqui. Bom, então, meninos, nas últimas aulas a gente falou muito sobre entalpia, né? A gente calculou dois métodos, né? Para a gente calcular o ΔH de uma determinada reação. A gente viu a lei de Hess, né? A gente chegou a fazer exercícios para achar o ΔH da lei através de lei de Hess, e o ΔH através da energia de formação, né? Entalpia de formação. E achamos o ΔU. Então, a gente vai ver a entalpia das reações químicas quando a gente tem mudança com a da temperatura, né? Porque a entalpia que a gente calcula, ela é baseada numa temperatura padrão de 298 Kelvin, né? Então, aqui a gente vai ver como que a gente vai calcular a entalpia daquela reação se ela estiver fora daquela temperatura, né? Aí a gente vai fazer esses cálculos, essas contas aí. Então, antes aqui de eu começar, vamos discutir umas coisinhas aqui. Bom, a nossa prova foi marcada, né? Pro dia 21 de maio, né? Nossa avaliação. Eu já distribuí 2 pontos aqui de exercícios, né? Que a gente está fazendo os exercícios assim nas aulas, né? E faltam 3 pontos a gente distribuir, né? Para inteirar os 5 pontos. Então, a gente vai ter a nossa avaliação, dia 21. E o que vai ser a matéria da nossa prova? Vai ser toda a matéria depois da revisão da primeira. Então, se eu não me engano, começa dia 8 de abril a nossa matéria. Então, assim, tem bastante coisa, né? Deixa eu pegar aqui o livro para poder estar acompanhando com vocês. Só um minutinho. Então, vocês podem estar pegando toda a matéria depois que foi a revisão da primeira prova, tá? Que vai ser a matéria da nossa prova. Então, aqui a gente vai falar sobre a primeira lei de termodinâmica, trabalho e calor, né? Que a gente viu. As funções de estado, a entalpia, variações na função de estado, coeficiente de Joule-Thomson, capacidade calorífica que a gente vai ver hoje ou amanhã, os processos de mudança de fase, transformações químicas. E essa parte aqui de variações de temperatura. Tá? Então, é isso que eu quero discutir aqui com vocês. Esses 3 pontos, né? A gente pode olhar de 2 formas. Ou a gente vai fazer uma lista que vocês vão me entregar. Eu tô tentando fazer uma lista meio que online para vocês entregarem as fotos online. Eu tô vendo aqui como é que eu vou proceder, ver se eu consigo montar. Ou então a gente pode estar fazendo exercícios aqui na aula mesmo, até na aula de revisão, e eu avaliando esses 3 pontos aí também, tá? Então, o que vocês preferem? Vocês preferem estar fazendo essa lista?
Hello. Ô, Sabrina, Pra mim, tanto faz, Sabrina. a mim tanto faz também, mas deixa eu te perguntar, porque em questão de, por exemplo, na última aula eu te perguntei, só que você não chegou a visualizar o chat, e eu cheguei um pouco atrasado porque eu estava trabalhando, também não quis incomodar a sua aula no final. Sexta-feira passada teve um exercício avaliativo, eu estava trabalhando, aí foi dentro da sala de aula. Uhum. E assim, Foi alguns de exercícios, OP3, né? isso. Uhum. Aí eu não participei desses exercícios para mim poder estar fazendo eles. E eles foram avaliados dentro da sala de aula. Então, aí, quando é assim, o pessoal que estava trabalhando até já entrou em contato comigo também. E eu enviei um outro exercício para eles estarem me entregando, tá? Aí você vai ter que. Você entra em contato aqui comigo. Não. Você me. Eu te avisei sexta-feira, que era sexta, segunda e a semana ia chegar um pouco Mas aí atrasada. acontece o quê? Então, são muitos alunos que trabalham, então eu não tenho controle disso. Então, você tem que me procurar e falar assim, olha, eu estou trabalhando, eu sei que você avisou aqui. Aí, no caso do exercício, aí você me fala, eu estava trabalhando, aí eu vou e te entrego outro exercício que você está fazendo. Então, aí o que acontece? Aí eu vou te passar um exercício, eu já passei para as meninas. Eu vou te passar aqui. Peraí. Vou ver se eu acho o seu número. Aí você vai me entregar esse exercício aí, tá? Aí eu vou marcar uma data aqui pra você me entregar. Aí eu já até te enviei. Então vamos lá, gente. Então aqui, essa lista aqui. Então eu vou fazer essa lista pra vocês estarem me entregando, tá bom? Então vamos lá, então. Para a gente começar essa parte, a gente vai ter que olhar essa relação das variações da temperatura, tá? Então, para um processo que ocorre sob pressão constante, o que inclui a maioria dos processos de interesse para o químico, né? O ΔH é fácil de medir. Então, o ΔH é quando a gente mede a energia quando a pressão está constante, tá? Ele é igual ao calor que é do processo, mas a temperatura do processo pode variar. E esperamos que ΔU é o mais importante. O ΔH varia com a temperatura. Como podemos obter ΔH a diferentes temperaturas? Então, aqui, a gente está acostumado a obter o ΔH quando ele está naquela temperatura padrão de 298 graus Celsius, que é o 25 graus Celsius, tá? Então, aqui a gente vai aprender como calcular aquele ΔH quando a gente foge disso daí, tá? Já que a entalpia é uma função de estado, podemos escolher qualquer caminho conveniente para obter o ΔH da reação, na temperatura desejada. Podemos usar uma ideia semelhante à lei de Hess para determinar a variação da função de estado ΔH para um processo que ocorra a uma temperatura diferente da citada nos dados disponíveis, geralmente 25 graus Celsius. Além do ΔH 25 graus Celsius, precisamos conhecer as capacidades caloríficas dos produtos e reagentes. Com essa informação, o ΔH de T, onde a temperatura é qualquer temperatura. Então, a gente vai ter aqui 3 processos que a gente deve seguir para a gente obter o ΔH, tá? O primeiro, o calor, o Q, necessário para levar os reagentes até a temperatura especificada pelos dados, então, geralmente 298. Então, aí aqui a gente vai ter o Q dos reagentes para elevar a temperatura até 298. O segundo processo, o calor da reação, o ΔH naquela temperatura, tá? Então, a gente calcula o ΔH a 25 graus Celsius, que é o 298, como se fosse normal. E depois a gente volta o calor que é necessário para trazer os produtos de volta à temperatura desejada da reação. Então, vamos supor, eu estou realizando uma reação a 500 Kelvin, né? Então, primeiro eu calculo os ΔHs,
desculpa, ΔH não, o Q, para eu levar os reagentes de 500 a 298. Daí, eu faço ΔH da reação como se fosse a 298 Kelvin. E depois, a gente leva os produtos novamente para 298 para 500 Kelvin, para a gente achar esse ΔH uma diferente temperatura, tá? Então, esses processos, a gente vai fazer esses 3 processos, o 1, o 2 e o 3, tá? ΔH1, ΔH2 e ΔH3, para rotular os 3 valores dos calores apresentados acima. Então, aí a gente vai ter aqui, ó, a etapa 1, a gente vai calcular o ΔH1 pelo Q, né, que é igual a MC ΔT. Aqui a gente vai considerar a variação da temperatura. A capacidade calorífica usada nessa expressão é a capacidade as capacidades caloríficas combinadas de todos os reagentes, que devem ser incluídos estequiometricamente. Isto é, se houver 2 mols de um reagente, sua capacidade calorífica deve ser incluída 2 vezes, e assim por diante. É preciso considerar se o ΔH1 representa uma variação exotérmica, né? Se a gente tiver um calor liberado, o nosso ΔH vai ser negativo. E se for endotérmico, o nosso ΔH vai ser positivo, tá? Então, a etapa 1, o que ele está querendo dizer aqui? A etapa 1, nós vamos utilizar essa fórmula para a gente calcular, né, o ΔH1, que nada mais é do que o calor, né, a pressão constante. Só que aqui, em vez da gente considerar a massa, a gente vai considerar o número de mols, porque a gente vai olhar a reação, a gente vai olhar os coeficientes estequiométricos, né, dessas substâncias na reação, e a gente vai colocar aqui um N, né, em vez do M, a gente vai colocar o N, que é o número de mols, e o C, com o tracinho, vai ser a capacidade calorífica molar, tá, que a gente vai calcular. Para a etapa 2, o ΔH2 é simplesmente o ΔH da reação. Para a etapa 3, aí aqui o ΔH da reação, a gente vai ver lá no exercício, é só fazer, né, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Para a etapa 3, o ΔH3 é similar ao ΔH1, exceto pelo fato que agora o produto deve ir da temperatura especificada para a temperatura final. Aí, no final das contas, para a gente determinar todas essas reações, o ΔH dessa reação final, em que eu tive uma mudança de temperatura, eu vou fazer a soma de todos os ΔHs que eu achei, tá? Então, olha só, para ficar mais claro, gente, a gente vai desenvolver esse exercício aqui, tá? Então, eu vou ler primeiro aqui, vou dar um tempinho para vocês anotarem. Aí, a gente vai fazer essas 3 etapas, tá? Então, está perguntando aqui o ΔH dessa reação a 500 Kelvin, tá? Lembrando para vocês que o que a gente está acostumado a fazer é a 298. Então, aqui, as informações que a gente tem, né? Quando a gente chega num livro, a gente depara com certas informações, e essas informações do ΔH de formação estão todas a 298. Então, por esse motivo, a gente precisa fazer essas 3 etapas. Então, aqui a gente vai ter o CP, que a gente vai estar utilizando, e o ΔH de formação de cada um deles, tá? Lembrando que o CP, tá vendo? É Joule, Mole, Kelvin. E o ΔH de formação é Kilojoule, Mole, tá? Então, aí, vocês vão colocar aí, fazendo favor, vou esperar vocês copiarem aí, para a gente poder estar desenvolvendo, tá?
Sabrina, esses dados são só para esse exercício ou vão ser para praticamente quase todos? Terminaram aí de copiar? Tô terminando. Sabrina, são só para esse exercício ou são tabelados para todos? Aí, não, tem a tabela para todos, tá? Só que aí ele tá mostrando só para esse exercício, né? Só para os componentes. Quer ver? No final do livro você acha uma tabela com o ΔH de formação. Deixa eu mostrar aqui. O do CP, eu não tenho ele aqui não, mas com certeza em outro livro, em outro apêndice tem. Já terminei. Tá. Espera um minutinho que eu vou mostrar aqui. Ah, depois eu mostro. Vamos fazer o exercício primeiro? Depois eu mostro para vocês o apêndice com a informação dos ΔH de formação, tá? Eu vou tentar fazer aqui pelo computador mesmo. Tentar fazer aqui pelo slide, como a gente está fazendo exercício de OP3. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, vamos colocar aqui, ó, primeiro passo. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar aqui, vamos pegar a nossa reação. Deixa eu pegar aqui no livro de reação. A reação é CO, né? Lembrando, gente, que aqui o estado físico da substância, no caso aqui o nosso CO é gasoso, tá? Ele é importante na hora da gente olhar lá no entalpia de formação. Eu não vou pôr aqui não, tá? Porque aqui vai demorar mais tempo para eu poder estar escrevendo. Mas lembrem que quando a gente for montar, quando a gente tem a reação, é importante esse dado aí. Essa é a nossa reação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai se concentrar nos nossos reagentes. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o Q, né? O Q para os reagentes. De uma temperatura, aqui no caso, ele está partindo, a gente vai considerar os reagentes saindo de 500 para 298 Kelvin, tá? Então, aí, no caso, para a gente achar o Q para os nossos reagentes, qual que é a fórmula do Q? O Q, a gente já tinha visto lá atrás, o Q é MC
ΔT, né? T final menos T inicial. Só que aqui, como a gente está trabalhando com uma reação, e aqui a gente tem, o que a gente consegue obter é os coeficientes estequiométricos dessa reação, então a gente vai trabalhar com N vezes esse C, gente, é um C com um tracinho em cima. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tracinho em cima dele aqui. Que é toda vez que a gente tiver esse traço em cima, significa que é molar, né? Então, é por mol. Ficou muito bom, não? Mas tá aí, tá? TF. Oxi. Peraí. Então, aqui, vamos lá. Vamos pegar o nosso primeiro reagente. Nosso primeiro reagente é o CO, né? Então, nós vamos fazer aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer para ele um quadrado diferente. Gente, vocês estão prestando atenção aqui? Vocês estão caladinhos? Estamos sim, Sabrina. Ok. Gente, o N, qual que é o número de mols envolvidos na reação em relação ao CO? É 1, né? Vocês percebem que aqui o coeficiente estequiométrico do CO é 1. Então, o nosso N é 1. O C, que é a capacidade calorífica, a pressão constante do CO, é 29,12, tá? Vezes. Aí, agora, a gente vai ter o TF menos o TI. Bom, aqui o nosso TF vai ser 298. E o nosso TI vai ser 500, tá? Então, é uma forma, né? É uma maneira da gente estar fazendo isso daqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês isso daqui, ó, primeiro. Olha só, o que a gente tem que fazer? Pegar o CO2 mais o H2O, que estava 500 Kelvin, e achar o ΔH1 dele. Então, para isso, a gente vai ter que resfriar até 298 Kelvin, tá? Depois que a gente achou esse ΔH1, essa reação ela vai acontecer a 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin. Então, a gente vai calcular o ΔH2 simplesmente fazendo H dos produtos menos H dos reagentes, tá? Depois, a gente vai ter que pegar os produtos que eu obtive nessa reação e elevar ele até 500 graus Celsius. Então, a gente vai obter aqui o ΔH3, tá? Então, olha só, se vocês forem ver a legenda da figura, olha, uma representação de como se determina o ΔH da reação a temperaturas diferentes padrão. A variação total da entalpia é a soma das variações de entalpia das 3 etapas. Então, a gente tem que fazer essas 3 etapas. Então, por isso que a primeira etapa a gente vai fazer de 500 até 298. Então, o nosso ΔT fica 298 menos 500, tá? Então, seria isso daí. Beleza. Então, vamos calcular o nosso Q.
Então, vai ser 298 menos 500 vezes 29,12. Qual foi? Acha qual 29,12 vezes 12 menos 202 vezes 1. Menos, o meu deu isso aqui, ó, menos 5.882,24 quilojoules. Vocês deu isso também? Esse 29,12 você tirou da onde, Sabrina? Da tabela aqui, ó. É o CP do CO, tá vendo? Uhum. É o C do CO. Ok. Vocês acharam esse valor também? Só conferindo aqui. Uhum. O meu deu esse O meu valor. também deu. Tá. Então, agora a gente vai fazer para quem? Pro H2O. É, o meu Lembrando- deu isso também. Tá bom, então vamos prosseguir aqui. Para água, gente, então vamos lá. Q é igual a N vezes C TF menos TI. Então, se a gente olha na reação, a água a gente tem 1 mol. O C da água, gente, é 33,58. Da onde que eu tirei isso aqui? Da tabela lá de trás, tá? Vezes o TF, 298 menos 500. Então, vamos lá. Aqui o meu deu... menos 6.783,16 quilojoules. Ó, já tá terminando aqui a primeira... quase terminando a primeira parte da aula. Então, gente, quando a gente, né, pega esses dois valores, a gente determina o delta H1. Então, o nosso delta H1 vai ser menos 5.882,24 menos 6.783,16. Então, o nosso valor aqui deu menos 12.665,4 quilojoules, tá? Então, o nosso delta H1 deu isso daí, ok? Vou esperar vocês terminarem aí. Acharam esse valor aí, meninos? Sabrina, esse menos aí é o resultado que deu de quê? Mas eu só vou colocar ele na fórmula ou a fórmula tem que ter um outro menos também? Vai ficar um menos o outro.
Na verdade, você vai somar os dois. Tá vendo aqui, ó? Você vai pegar esse com esse. Aí, aqui, Sim. quando você soma dois valores que são negativos, né? Você acaba somando e preservando o sinal, né, dos dois, que é o menos, né? Então, na verdade, aqui você vai somar um com o outro. É como você está somando duas coisas negativas, né? Aí você soma aqui a parte numérica e repete o sinal de menos. Ok. O Iris tá aí? Cadê o Iris? Sabe, ele tá trabalhando, ele ficou agarrado na loja dele lá, aí hoje ele não pode Tá. participar, não. Entendi. E a O Iris. Luciana também. Eu acho que ela não entrou porque ela falou que tava com problema de conexão. Não sei se alguém já avisou. Uhum. Cadê o Islas? O Islas tá aí? Aí eu tô, ué. Eu tô sim. Uhum. Bom, gente, deu certinho aí, né? Vocês terminaram de copiar? Terminei, deu certinho. Pronto. Oi? Alguém ia Aqui. falar aqui. Quem tava falando, gente? O Ronan? Eu e o Marco falou junto. Foi. Eu acabei aqui, deu certinho. O que você, É o você meu. tinha falado, Ronan? Hã? Não escutei. Não, eu só falei que eu também já te acabei de fazer aqui. Ah, então tá. Então vamos agora. Então, esse aqui, gente, é o nosso primeiro passo, ok? Vamos fazer o nosso segundo passo? Ah, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês assistiram ontem foi terça? Vocês assistiram a aula de AP3 ontem? Sim. Vocês entenderam aquela questão da letra B3? Que era a parte mais complicada? Não vai cair na prova, não, né? Pelo amor de Deus. Vai cair. Nossa Senhora. Por isso que eu quero saber se vocês entenderam. Entendi, mas sei lá se eu consigo fazer uma daquela sozinha. Então, aí o que vocês têm que fazer? Treinar. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão assistir a aula de novo, tá? Faz o exemplo B1, o exemplo B2 e o B3. Depois eu vou mandar uma lista, vocês vão treinar mais uma vez. Então, treina lá os traços direitinho, tá? E nem sempre na letra B3 eu vou ter que transformar aquele calor latente, não. Às vezes o calor latente já está na unidade certa. Naquele exercício ele não estava, tá? Então, tem que saber fazer direitinho, tá? O B3. Aí, se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me procuram. Qualquer coisa a gente pode marcar depois aqui uma aula no Zoom, para a gente poder estar olhando a questão de traçar os pratos, tá? No exercício B3, tá? Vamos lá, então. Bom, então a gente fez a etapa 1. A etapa 2, gente, então aqui vamos colocar aqui... Segunda. Na segunda etapa, a gente vai calcular o ΔH. A gente vai calcular o ΔH da reação a
298 Kelvin, tá? Então, vamos pegar aqui. Para a gente calcular o ΔH da reação a 298 Kelvin, é igual a gente fazia. Que é produto menos reagente, tá? Então, para me fazer esse exercício, eu vou precisar dos dados da tabela relativa aos produtos e os reagentes, tá? A entalpia de formação de cada um deles, ó. São esses valores aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou pegar a reação novamente. Bom, produto. O nosso primeiro produto é o CO2. Quanto CO2 que a gente tem? Um só. Então, a gente vai multiplicar ele pela entalpia de formação do CO2. A entalpia de formação do CO2 vai ser menos 393,5. Onde eu achei esse dado? Na tabela, tá? Então, eu tenho mais um produto, que é a água. Então, quantas águas eu tenho? Uma só. Qual que é a entalpia de formação da água gasosa, tá, gente? Aí, por isso que eu falei com vocês que o estado físico é importante. Aqui o Gzinho significa gasoso. Aqui também gasoso. Então, a água gasosa, a entalpia de formação dela é menos 241,8. Então, essa aqui é a parte dos meus produtos, né? Isso aqui vai ficar menos a parte dos reagentes. Então, vamos lá. O meu primeiro reagente, gente, é o CO. Quanto CO eu tenho? Um só. Qual que é a entalpia de formação do CO? Menos 110,5.